Aí ela, meu filho, claro que minha filha no Brasil Sim. também é a minha paixão, mas eu tenho um novo núcleo familiar, e esse núcleo familiar, se ela não quisesse ficar aqui, a gente ia voltar para o Brasil. Eu não ia obrigá-la a ficar ou me separar dela. Então tinha que encantá-la, né? Então a gente foi para uma casa muito bacana, compramos um carro bacana para ela, dei todas as possibilidades para que ela pudesse se adaptar com calma, sem pressa nenhuma. E no final de um ano a gente conversou, ela disse, eu acho que a gente pode ficar mais um ano. Eu falei, bom, quando você aguenta continuar estudando, porque você está com visto estudante, tem que estudar, você não pode... eu já estou assim meio no limite do estudo, então vamos considerar a possibilidade de ficar aqui. E aí fizemos todo um processo de aplicação para visto, para mudança de status. Mas só antes da gente passar para essa outra parte, né? É interessante quando tu fala que teve toda essa conversa com a tua esposa, que tu teve que encantar a tua esposa pelos Estados Unidos, né? Fazer todo esse encantamento para que ela realmente, né, dissesse, sim, eu quero ficar aqui, porque você já tinha esse pensamento, esse goal na sua cabeça que você queria, né, que acontecesse. É uma coisa que é extremamente importante, porque é um núcleo familiar que está se mudando, né? Então, a sua mudança não é somente o que você está sentindo dentro de você. Existem outras pessoas que também fazem parte dessa mudança, incluindo o teu filho, né? Claro. Porque não é somente a adaptação do Jorge e da Gigi, também tem uma criança no meio que a gente sabe que eles se adaptam, né? Relativamente rápidos, mas eu já vi casos no qual a criança também não se adaptou. E os pais tiveram que voltar porque a criança já estava num processo de depressão que tinha que ser revertido naquele momento, entendeu? Perfeito. Então, assim, eu acho assim... É muito da tua essência, né? Pensar tanto nas pessoas e entender como levar elas para tomarem a decisão, né? Que você acha que é melhor para sua família. Era o meu sonho. Sim. Que ela acabou abraçando. Inicialmente, é isso de uma maneira temporária. Eu ia quebrar essa história aí em um ano, como foi os 3 primeiros meses. Bom, a gente foi morar numa casa muito boa, casa enorme, com piscina, coisas que a gente no Brasil não teria condições de ter, não só por finanças, mas também por segurança e tal. Morar em casa no Brasil não é uma realidade. Em cidade grande, né, pelo menos. Tem que ter condomínios muito fechados e tal. Então a gente foi morar numa casa muito boa, a gente começou a ter um espaço de trabalho, de trabalho mesmo, porque ela continuou estudando e eu continuei estudando. Isso para nós, naquele momento, era o trabalho que a gente tinha. Uma rotina, né? A nossa rotina. Para se ocupar. E quando terminou esse período inicial de mudança, que é sempre uma delícia, né? Você vai na loja, compra tudo, arruma casa, compra... Enfim, aqui é o país que você vai passando e as vitrines vão te chamando, né? Jorge, você vai olhar, tinha lá uma roupa me chamando, tinha um carro me chamando, tinha alguma coisa me chamando. E eu me preparei financeiramente para isso, então eu trouxe uma reserva financeira que me garantiria 2 anos aqui sem trabalhar, porque esse era o plano. Mas ainda seu negócio estava funcionando no Brasil? No Brasil funcionando, eu trazendo dinheiro do Brasil todo mês. Na época que eu vim, o dólar estava 2, então, para ter ideia, meu apartamento no Brasil valia na época R$1.200.000, o dólar era 2, valia $600.000, né? Hoje ele vale 800 mil, o dólar está 6. Então, vamos ver o que aconteceu em relação à variação cambial. Então, os primeiros meses foram deliciosos, porque foram desafiadores, claro, mas deliciosos. Meu filho teve 1 ou 2 dias em que ele chorou, não queria ficar na escola, porque não conhecia ninguém. No 3º dia, voou, né? E ele tem um programa, todas as escolas têm um programa para quem não fala, quem não tem o idioma original, né? The Sol, se não me engano. É Sol. English as a second language. Exatamente, é Sol. Então, o Sol, para o Jorge Bernardo, foram 2 meses. Ele, no 3º mês, estava absolutamente fluente. E hoje ele é o primeiro idioma dele, né? E como é que é o português? A minha filha só tem 1 ano e meio, né? O Fábio também tem essa experiência com a criança. Mas como é que é, assim? Porque ele, basicamente, a alfabetização dele foi aqui, né? E por mais que ele tenha um português em casa e a comunidade é forte, eu tenho certeza que ele tem vários amiguinhos que falam português. Ele assiste provavelmente a grande maioria tudo em inglês, lê tudo em inglês, a escola é tudo em inglês. Português é só comigo, com a mãe e com alguns amigos mais próximos. O resto tudo é inglês. Depois que a gente começou, aí já com work permit, com travel permit, aí podendo viajar, podendo trabalhar... Isso após 3 anos. Em 2017 a gente chegou aqui, em 2019 a gente aplicou, né? Então, em setembro de 2019, chegou a autorização de trabalho.
Aí um dia eu perguntei, e aí, o que você acha? Vamos voltar para o Brasil? Ela disse, olha, eu não tenho a menor intenção de voltar para o Brasil. Meu filho disse, eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Ele disse, bom, então agora a gente vai começar a fazer a coisa certa e vamos começar a caminhar para a gente montar uma estrutura legal aqui, para comprar casa e tal, que a gente agora está começando a fazer essa documentação. Muito bom. Bom. Tem uma carta de pré-aprovação para você comprar casa aqui. Vai ser legal, vai ser muito bom. Então, quais as coisas mais significativas para mim aqui nos Estados Unidos? Né? Muita gente fala de segurança. Claro que sim, o Brasil, na maioria dos lugares, é inseguro para viver, mas aqui também tem maluco, aqui também tem assalto, se você deixar coisa no seu carro, no estacionamento de um shopping, vão roubar. Mas é evidente que a diferença entre o respeito que as pessoas têm pela polícia, aqui é muito sério. As pessoas têm medo mesmo, respeito pela polícia. No Brasil nem tanto. Então há um aumento nessa possibilidade de problemas de segurança. A gente via assalto no Rio de Janeiro assim na nossa frente. A gente morava num apartamento que ficava a 300 metros do consultório da Gigi. Ela ia andando e voltava todo dia. A creche do Jorge Bernardo ficava na mesma rua do consultório dela. Ela voltava com o carrinho, ela via pessoas serem assaltadas do lado. Disse, quando é que vai ser a minha vez? Acho que foi isso que ajudou ela a vir. Então, a decidir, né? E a tomar essa decisão. Eu acho que isso ajuda muitas pessoas. Muitas né? pessoas. Tem cliente que chega aqui que já foi raptado, que já sofreu assalto, que está traumatizado e que realmente está buscando mais segurança para a família, né? Esse foi o grande, digamos, diferencial e motivador para a gente vir. Mas tiveram outras coisas também. Principalmente em relação ao meu filho, né? Ele é inteligente, esperto, ele aqui está na escola de Gift, ele está voando, melhor aluno, tirou a nota máxima em todas as provas do estado, né? Mas eu pensei, o que ele vai ser no Brasil, mesmo sendo um ótimo aluno? Qual é a possibilidade dele se desenvolver no Brasil? E eu achei que aqui poderia ter uma oportunidade para ele abrir a cabeça dele, mesmo que ele voltasse para o Brasil, que a gente voltasse algum dia. Então foi muito por ele também. Porque também você já teve a experiência da sua filha aqui na mesma idade, e ela disse que a vinda para cá foi o divisor de água na vida dela, entendeu? Antes dos Estados Unidos e depois dos Estados Unidos para ela. Ela é advogada brilhante no Rio de Janeiro, trabalha com uma empresa de... Ela ficou lá, então, na segunda vez que você veio. Nós voltamos, ela ficou, casou, tem um filho, o marido dela trabalha lá, ela também é advogada de uma empresa de energia, o inglês dela é absolutamente fluente e ela ganha super bem, diz, pai, nesse momento não é o meu caminho, mas quem sabe você abre uma porta pra gente. Eu tenho namorado essa possibilidade, sim. Mas ela ainda está no caminho profissional. Ela está no caminho profissional dela, ela fez 39 anos agora e ainda tem bastante coisa para conquistar. E, enfim, ela é a minha princesa, ela que me ensinou a amar, né? A gente, quando casa, pensa que ama loucamente e tal, mas só quando tem filho que você percebe o verdadeiro significado do amor, né? Ela foi startou a minha mudança de paradigma de vida, passou a ser o meu referencial, o meu combustível para crescimento contínuo, ainda é, porque a gente conversa todo dia e fala, ela liga pela tela, a gente chora quando se vê. Eu vou ao Brasil agora, se Deus quiser, no final desse ano, para vê-la mais uma vez. Ela esteve aqui ano passado, esse ano agora, passou aqui quase um mês com meu neto, e o meu neto liga para mim pelo telefone dele e falou, Careca, eu vou ir para sua casa. Eu digo, pode vir, pega aí o avião e te pega no aeroporto. Ele falou, mamãe, eu vou para casa do vovô Careca. Então, ela perguntou para ele outro dia, filho, o que você mais quer? Se você puder escolher uma coisa que você possa, o que você quer? Eu quero ir para casa do vovô Careca. Então, cara, isso a gente se vê pouco, porque ele mora lá e eu moro aqui, mas é uma alegria. Essa distância dos países, ela, né, é uma coisa que você tem que aprender, né? Que você aprende, que você tem que se conformar de uma certa forma. Porque você não tem somente a possibilidade de você aparecer no Brasil, né, e deixar a sua vida rodando e abraçar uma pessoa, ir no aniversário ou alguma coisa do tipo. Eu fiz intercâmbio no Canadá em 2008 e não tinha esse FaceTime, não tinha essa videoconferência que tem hoje, né, com o WhatsApp e etc. E assim, se a gente usar ao nosso favor essa saudade, essa circunstância que a gente tem hoje do WhatsApp, etc.,
e usar a nosso favor essa distância é muito bom. Porque às vezes, não sei, tipo, eu morava na mesma cidade que meu pai, e a gente não se via tanto, como se tivesse essa distância e a gente liga e se vê. Às vezes a distância traz a pessoa para mais perto do que você morando na mesma cidade. Eu comento isso com as minhas irmãs. Eu tenho uma irmã que tem 90 anos, lúcida completamente. Ela tem um problema de visão agora, teve uma cirurgia que ela fez, ela perdeu uma parte da visão dela, mas uma cabeça assim espetacular, completamente independente, agora com problema de visão menos um pouco. E a gente conversa toda semana, a gente se fala. Eu tenho uma outra irmã, que é 7 anos mais velha do que eu, tem 77 agora, Ana, que é uma paixão também, a gente se fala sempre, troca mensagem toda hora. E eu disse para ela, quando a gente morava aí, a gente se falava menos e se via menos do que está se vendo agora. Mas é evidente, eu sou presença, eu sou abraço, eu sou cheiro, eu gosto disso. Eu navego no mundo virtual, porque sou obrigado a fazer isso, porque as profissões hoje estão ligadas nisso, mas eu trabalho aqui, uma das coisas que eu faço aqui, eu sou o diretor regional do Recomendo, que é uma organização que reúne empresários para fazer negócios e conexões de negócios. E todas as reuniões eram presenciais, sempre foram desde que começou. E a pandemia colocou tudo no virtual. Então eu estou arrastando a galera para voltar para o presencial. Alguns não querem mais, alguns entraram já no virtual, nem sabem o que é uma reunião presencial. Hoje nós tivemos um evento do Recomendo, que é o Get Connected, que a gente junta todos os grupos, traz pessoas para falar. Foi super legal, uma palestra belíssima do Bruno Portigliatti, que é o reitor da universidade que eu fiz aqui, o doutorado e pós-doutorado. Um amigo que eu tenho muito querido. E lá teve aquela coisa do abraço, do aconchego, do aperto de mão, olho no olho, que, infelizmente, por mais desenvolvido que seja a tecnologia, não é a mesma coisa. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é muito melhor que se fosse online, tá certo? Então eu acredito também passa energia, né? Exato, tem uma troca de energia diferente, né? Assim, uma coisa é a gente estar reunido no mesmo lugar, e outra coisa é você estar fazendo reuniões por telefone, né? Eu digo que nada substitui olho no olho, né? Por 2 ou 3 vezes eu diminuí a velocidade porque eu estava emocionado e eu choro à toa. Eu choro com novela, eu choro com anúncio da televisão, e eu acho que isso é um grande diferencial na minha vida hoje. Eu percebi que eu perdi muito tempo com bobagens. Eu perdi pessoas muito interessantes por querer ter razão, né? Hoje eu não quero ter razão, eu quero ser feliz e quero que as pessoas em volta de mim sejam felizes. E aí, para isso, é necessário que, talvez uma coisa que a idade traz para você, essa percepção diferenciada do outro, né? Então, meu filho tem uma coisa que eu estou conversando muito com ele. Se alguém diz assim, não sei o que, abacaxi, eu já sei. Filho, seja generoso. Diz, poxa, que legal, abacaxi, como é que é? Porque a pessoa está te trazendo uma informação. E quando você diz eu já sei, ela se sente inútil. Ela sente que aquelas coisas que ela te informou não serviu para nada. Seja generoso, mesmo que você saiba. Porque a criançada acha que sabe tudo. Ele está agora com 11 anos, vai fazer 12 agora em outubro. E é como se eu tivesse com 18, né? Se você pegar o grau de percepção dele da vida comigo há 60 anos atrás. Mas ele tem essa coisa de sacar tudo, ele tá na internet, seu filho, não sei o quê, eu já sei como é que é, pai, ele vai lá, pesquisa. Mas eu disse, seja generoso, seja gentil. A gentileza abre todas as portas, né? As palavras mágicas que a minha mãe me ensinou, por favor, com licença, obrigado, desculpe, acabam com uma guerra, né? Às vezes as pessoas, por uma questão de ego, transformam uma bobagem num tsunami. E aí você se afasta de pessoas muito legais. Eu perdi contato com gente muito legal, pessoas difíceis de encontrar hoje na vida, no mundo, por bobagens, por ego, por eu querer achar que eu estava certo. E aqui mesmo, algumas vezes aconteceu de eu discutir com pessoas, depois eu vou para casa e digo assim, cara, por que essa discussão idiota? Ele tem a percepção dele, eu tenho a minha. Ele não tem que achar o que eu acho. Eu disse isso pro meu filho parou assim, falei, olha filho,
quando eu estiver chamando a sua atenção para você fazer alguma coisa, pensa que eu quero o seu melhor, mas eu entendo que você tem que fazer do seu jeito. Você tem que aprender do seu jeito. O meu jeito não serve para você, ou não obrigatoriamente serve para você. E você ter essa coragem de abrir a sua guarda e dizer para o seu filho que ele não precisa ser o que eu quero que ele seja, e sim o que ele quer ser, tirou um peso das minhas costas absurdo. Eu cresci assim, com certeza. Meus pais também me diziam exatamente a mesma coisa. A minha mãe, né, ela fez advocacia e tem outros membros da família do lado dela que são advogados, e eu sempre disse que eu queria ser advogada. Eles ficavam, isso tu tem certeza que tu quer ser advogada? É realmente o que tu quer fazer na tua vida? Uhum. Existem várias outras coisas também, se você quiser, entendeu? Você não precisa ser advogado porque você acha que é alguma coisa que você precisa fazer porque a sua mãe fez, ou a sua família fez, né? Ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então, assim, eles sempre tentaram trazer bastante essa mentalidade, né? De você tem que descobrir quem é você. Eu vim numa família, nós somos 3 irmãs, e as 3 irmãs são totalmente diferentes. Então, aí é quando você realmente vê, né, que cada um seguiu o seu ramo profissional, ou suas não, o que você pensa, o que você acredita, ideologias, e realmente você vê isso em prática, né, o que você está falando. Nossa empresa se chama Nova Real Estate. E vocês estão aqui em Orlando, mas vocês vendem real estate em todos os lugares da Flórida. Vendemos casas, isso, vendemos todo lugar da Flórida. Temos planos de expandir futuramente, né, para outras cidades. A gente faz todo o serviço de... O que é que o brasileiro procura quando vem comprar casa? Por exemplo, semana passada eu estava com um cliente, Fernanda, eu já vim para cá 2 vezes, quis comprar casa e saí sem comprar, porque eu não me senti seguro. Então, assim, o pessoal quer o quê? Eles falam, eu vou comprar uma casa nos Estados Unidos, mas e aí, depois? Né? Então, o que a gente foca é dar um serviço completo. Então, assim, o cliente não vai ficar desamparado. A maioria dos meus clientes estão comigo desde quando eu comecei em 2008, né? Então, eu ainda tenho os meus clientes desde 2008, que a gente tem comunicação, a gente administra as casas, a gente faz literalmente o pacote completo. Que eu acho que isso que é o essencial. Entendeu? Tipo, as pessoas não têm tempo pra ficar isso. Quem que vai ficar, né? Então, o cliente, né? O cliente que não... Que talvez nunca comprou uma casa aqui, ou até mesmo muitos, né? Que já compraram a casa. Mais um exemplo, né? Da pessoa que ainda não fez o seu investimento e que tá com as maiores dúvidas, né? Porque depois que você faz um, fica mais fácil de você fazer outro, porque agora você já entende, você já sabe abrir quem é que você vai ligar pra abrir a empresa, quem é que você vai ligar Exatamente. Pra fazer a manutenção do não sei o quê. Isso também é uma coisa, assim, o que é que eu costumo dizer para os clientes? Hoje, eu acho super importante você... o social media, né, a mídia social, ela faz com que o trabalho de corretor, pelo menos, meio que glamour... Como é que se fala? Faz ele ser glamuroso. Glamuroso. Isso. Por quê? Porque aí o pessoal vai lá e fica lá o dia todo, né, mostrando casa, tarará, isso, aquilo. Só que tem muito mais por trás do que aquilo, entendeu? Então, assim, o que é que eu recomendo? Sempre, se você, né, que mora no Brasil, que mora em algum outro lugar que você não conhece aqui ainda, pesquisa o seu corretor, dá uma olhadinha lá, põe no Google para ver se é uma pessoa que está afiliada a um broker, né? Se é uma pessoa que tem suas licenças direitinho. E hoje em dia essa informação é toda pública. Você põe o nome da pessoa no Google, vai aparecer. E assim, vê se a pessoa tem aquela presença, tem um website legal. Por quê? Porque no fim do dia, se a pessoa tem o cuidado de tomar conta da imagem dele, então ele vai ter o cuidado também de tomar conta do seu cliente, entendeu? Sim. Vai mostrar o profissionalismo da pessoa, né? Então, não fica só nessa de, rede social, porque rede social, às vezes, eu vejo tanta coisa, tem tanta informação aí sendo passada que... Sim. E tu se lembra aquele caso que a gente teve há alguns anos atrás, Fernanda? Que era aquele influencer. Sim. Tu se lembra? Aham. Que ele se dizia ser realtor. Não, ele dizia ser... vou falar. Não vamos dar muitos detalhes. Mas que ele se dizia ser realtor e ele passava maior golpe nas pessoas. Passava maior golpe nas pessoas. Dizia ser realtor, tava mudando de Miami pra cá, alugou uma casa com a gente, não pagou. Foi. Tive que fazer uma eviction no cara. E, inclusive, ele ainda tá por aí, cheio de seguidores, é empresário, famoso, tira foto com os famosos.
Exato. Vive dando Mas, golpe assim, nas pessoas, né? mas eu também Mas não acho. é todo mundo, entendeu? Não. Tipo assim, tem muita gente boa no mercado. Mas eu acho que você checar a licença é uma das coisas, porque o que eu acho que as pessoas têm que entender é que certas transações comerciais nos Estados Unidos, se você, por exemplo, tomar o cuidado que a pessoa que está lhe vendendo um negócio, ele é um broker de negócio, que a pessoa que está lhe vendendo um negócio, que está lhe vendendo uma casa é um realtor, a pessoa que está lhe vendendo um seguro tem aquela licença, é uma maneira de você se proteger. Porque erros acontecem. Com certeza. Concorda comigo? Todo mundo é humano, Todo mundo é entendeu? humano, erros acontecem. E a gente não tá dizendo que os profissionais que têm licença são perfeitos, assim, e todo mundo também tem o direito de estar começando. Sim, entendeu? Então, sim. assim, às vezes a pessoa não necessariamente tem aquela experiência por trás, mas ela tem a vontade, ela tem, né, tem muitos corretores que eu acho que até alguns profissionais também, que por eles estarem até começando, eles vão até se dedicar mais a você do que uma pessoa que já está bem estabelecida. Porque não, né? Então, assim, eu acho que é relativo, mas eu acho que é importante você ir um pouquinho mais além e checar com quem realmente você está lidando, entendeu? E porque você tem uma questão ética, né, com essas licenças. Então, essa questão ética dessas licenças, ele só faz esses profissionais ter uma abordagem, talvez, de um erro ou de um problema com clientes de uma maneira mais transparente, talvez, né? Uhum. De uma maneira, talvez, mais de solução. Por quê? Porque a profissão deles está atrelado. Com certeza. Que aquele problema seja bem resolvido, que o cliente realmente tenha uma experiência positiva, né? A gente almeja isso, porque a sua profissão está dependente daquela relação. Exatamente. Outra coisa também que eu acho, assim, às vezes, né, o pessoal vem, Fernanda, e aí, como é que faz pra... Semana passada eu tive um cliente que eu mandei pra cá, porque ele queria entender sobre a questão de herança. Uhum. Eu falei, cara, cada caso é um caso. Então, assim, eu não vou saber te dar uma explicação sobre isso. Você tem que conversar com o advogado para ver o que é que vocês estão procurando, né? Para ela entender e ver qual a melhor maneira de você se proteger de... qualquer impostos após a morte, exatamente, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer para meus clientes, aqui você tem que procurar os profissionais. Se você quiser saber de imposto de renda, você tem que conversar com o contador. Eu não vou ser a melhor pessoa para te dizer. Obviamente, eu tenho uma base, porque eu já faço isso há muito tempo. Sim. Mas, assim, né? Se você for conversar querer saber de herança, de como proteger seu patrimônio, você tem que falar com a advogada, entendeu? Sim. É importante isso, você ter esses profissionais E te eu diria, ajudar. se você quer comprar uma casa, procura um realtor, porque eu também tenho clientes que fazem relações entre eles, Com né, certeza. amigáveis, e que essas relações, talvez que sejam amigáveis demais, elas são as que mais tendem a ter problemas. Com certeza. Ó, você vendeu uma casa sem corretor. Dor de cabeça. Não porque a pessoa fala, mas é fácil, o Lava também é sign. Só que são tantas coisinhas que você tem que lidar, e aí você está lidando direto com o comprador. Então, você tem duas pessoas emocionalmente investidas naquela transação. Entendeu? Então, assim... E tem questões também tem questões de FIRPTA, então, que é o imposto da Receita Federal, que eles vão reter 15% do valor da compra, e daí você vai ter que fazer uma petição para explicar o porquê que esse valor deveria ser reduzido, e daí, então, você ganha o seu reembolso, né? Daquela compra, se você for um estrangeiro vendendo um patrimônio, né? Um bem real estate nos Estados Unidos, você tem que observar essa questão do FIRPTA. Quando você está fazendo relações pessoais, talvez essas retenções Tem muita coisa, às vezes você nem sabe. Às vezes tem um link na sua casa que você nem sabe que alguém colocou, entendeu? Aí é uma questão de usar o title company, né? Às vezes a pessoa vai lá, construir a piscina, sei lá. Nunca pediu um permit. Nunca pediu um permit. A piscina é difícil, mas fez alguma outra coisa que nunca pediu um permit. Aí tem lá o problema. Então, esses são vários problemas que podem acarretar. Então, sempre procure utilizar um profissional que, obviamente, sabe o que estão fazendo para poder auxiliar você nas suas questões, né? Pode falar. Desculpa te interromper. Eu só ia te perguntar, mas quando tu começou, tu já tinha funcionários? Você começou sozinho? Você começou com algum parceiro? Ou como foi essa tua trajetória, assim, de sair da empresa e você já tinha esse objetivo de montar a sua empresa, certo? Mas você tinha alguém com você, assim, para você iniciar um projeto? Você já tinha cliente ou você só foi na raça mesmo? Bárbara, na verdade, quando eu pedi para sair da empresa, eu queria ficar mais um tempo ainda. Eu só fui comunicar porque eu gosto muito de
eu sou muito grato à mão que as pessoas... Sim. que é me estendida. Eu fui lá comunicar ao meu chefe que eu ia sair, ia ficar uns 2 meses e ia sair. E ele meio que se ofendeu, eu entendo. Ele me demitiu ali no ato. Ele me demitiu. E eu saí sem... Eu não tinha equipamento, eu não tinha um escritório, eu não tinha cliente, eu não tinha nenhum funcionário, eu não tinha um colaborador na época para colaborar com o meu sonho. Eu só tinha mesmo eu tinha um sonho. E muita vontade de fazer. Muita vontade. Bárbara, eu tinha um sonho e eu tinha um plano só, que é o plano A. Eu tinha esse plano. Ia dar certo. Olha que incrível que pareça, Bárbara. Quando eu saí do meu trabalho, eu passei do meu emprego, eu tinha um salário e do nada eu não vim ter mais um salário. Sim. Eu falei, cara, eu vou fazer dar certo. Eu vim pra vencer, eu vou fazer dar certo. E aí, Bárbara, eu passei 2 meses correndo atrás de trabalho. Toda porta que eu batia, não, porque eu fui a primeira companhia de brasileiro atuar nesse mercado do spray foam insulation. Nossa. Eu fui uma das primeiras companhias aqui no estado de Massachusetts de brasileiro. Então, tipo assim, não tinha brasileiro nessa área. Aí os contracts americanos ficavam assim meio que, cara, não sei, eu entrei no mercado, eu trabalhava numa empresa que ela tinha 75 anos de mercado. Uau. E eu fui competir com essa própria empresa. Olha, um garoto de 22 anos na época, somente com sonhos, a estrutura zero, eu tinha uma estrutura zero, porque eu não tinha escritório, eu não tinha nenhum colaborador, eu não tinha referência de trabalhos já feitos no passado. Eu fui competir com uma empresa que já estava atuando no mercado há 75 anos no mercado. Uau. E nessa época tu já falava bem o inglês? Bárbara, nessa época eu já falava o inglês, mas eu não falava tão, né? Eu não tinha a formação que eu tenho hoje. Porque como eu não tive nenhuma oportunidade de fazer nenhum curso no Brasil, eu aprendi o inglês de rua. E eu vim, depois que o meu negócio embalou, eu fui para a escola, eu tive uma oportunidade de fazer escola particular, assim que eu aprimorei meu inglês. E aí, Bárbara, foi muito difícil meu primeiro ano, principalmente meus primeiros 2 meses, que eu fiquei sem emprego, mas eu tinha um plano, Bárbara, era eu tinha saído para dar certo. Com 2 meses, eu já tinha tentado de tudo, eu tinha dado várias estimativas. O engraçado é que é o seguinte, às vezes eu dava uma estimativa que ficava muito alto. Às vezes o cara falou, não, eu não vou fazer com você porque a companhia que eu trabalho com ela tem 75 anos de mercado, tá alto. Às vezes eu dava uma estimativa que eu conseguia acertar. Eu não vou fazer porque a companhia que trabalha com você, que me deu preço aqui, tem tá o igual. mesmo preço, mas eles têm 75 anos, né? Então, tipo, tem mais experiência. Aí eu falei, então tá, o que eu vou fazer? Eu vou jogar... Entendi. Eu vou jogar mais baixo para começar. Aí o cara falava comigo, não, tem alguma coisa de errado porque seu preço tá muito baixo. Nossa. Eu não vou te dar a oportunidade, você não vai fazer o serviço certo. E teve um fato que aconteceu comigo, que eu me lembro como se fosse hoje, que lá teve um dia que eu fui lá e eu tava com 2 meses, tava desesperado, que eu tava dando preço para estimativa para todo canto, não conseguia. Até mesmo porque hoje não é mais assim, porque tem que ter alguém para quebrar aquela barreira. Tinha que ter alguém para quebrar aquela barreira. E eu fui escolhido para quebrar aquela barreira. E aí, Bárbara, eu recebi uma ligação de uma oferta de trabalho para trabalhar na ilha. Eu saí da companhia, eu ganhava $16 a hora há 10 anos atrás. Muito bom pra época, pra né? época era muito bom. Nossa, muito bom. Aí eu recebi há 2 meses sem achar o que fazer, porque eu tava ingressando numa coisa nova. E eu recebi uma ligação de um cara que tava operando, um americano tava operando numa ilha que chama Nantucket. Uma ilhazinha. E ele me ofereceu assim, preste atenção. É a mesma ilha que você continua fazendo serviços hoje, né? Nós temos uma filial nessa ilha. Top, maravilhoso. Na verdade, a nossa filial é em Martha's Vineyard. E essa outra ilha é em Nantucket. E ele me ligou e falou, cara, deixa eu te falar, eu fiquei sabendo que você deixou a empresa que você trabalhava nela. Eu tenho uma proposta pra você. Eu falei, ótimo. 2 meses sem fazer nada, tava louco para uma proposta.
Ele falou, olha, se você quiser desistir dessa empresa, eu já tinha comprado um caminhãozinho, eu tava tentando me rastejar. Só que se você quiser desistir disso, eu te pago $35 a horas. Eu ganhava 16. Tava 2 meses tentando botar a Advanced Green Solution de pé. E o cara me ofereceu $35 a horas. Mas eu tinha um plano só. Eu não tinha largado a empresa onde eu trabalhava para ganhar $35 a hora. Nada contra o valor. Eu tinha saído com um plano de fazer dar certo. Não existiria outro. Eu virei para ele e falei, cara, deixa eu te falar, muito obrigado por me feito essa oferta, mas eu tô sim engajado no meu projeto. Eu tenho um projeto para dar certo. Eu desliguei o telefone com ele. Isso foi umas 2 horas da tarde. 4 horas da tarde, um dos estimativas que eu tinha dado há umas 2 semanas atrás, o cara me ligou e falou, olha, vou fechar com você. Uau. Se eu tivesse desistido dos meus sonhos, se eu tivesse, não tá, vou desesperado ir trabalhar com o cara, eu tinha perdido a oportunidade de fazer dar certo. Não foi fácil, Bárbara. 10 anos de história, 10 anos parece não ser muito tempo, mas passou muita coisa. Assim, o meu goal de ter a minha inspiração nisso, porque eu pude ajudar muito a comunidade brasileira, eu pude retribuir de volta o que foi feito para mim. Hoje na Advanced Constellation nós temos um quadro com mais de 100 funcionários. E nós temos, a maioria das pessoas que trabalham lá é brasileiro. A gente tem brasileiro no departamento de financeiro, nós temos brasileiro no departamento de HR, nós temos brasileiro no departamento de estimeira, nós temos brasileiro em vários departamentos dentro da empresa. Hoje a gente conta com um americano que trabalha na empresa, nós temos a comunidade hispana que trabalha lá, mas sim, eu tô sempre puxando para a comunidade brasileira. Às vezes, Bárbara, tem gente que chega do Brasil que eu sei que ele não vai ficar comigo porque o cara vem com uma formação gigante, o cara era farmacêutico no Brasil, o cara era advogado no Brasil, por A e mais B, ele veio para aqui para tentar uma vida. Eu sei que ele tá ali somente provisoriamente, ele precisa só passar um tempo, mas mesmo assim eu não deixo de dar oportunidade pro cara, porque é aquele momento ali que ele precisa, é o pontapé inicial na vida dele. E se ele vai ganhar 100, 500 ou $1.000 a hora, mas o importante para ele ali é o começo, que vai ser o começo aqui no solo americano. Com certeza. E isso que me motiva muito, sabe? Criar empresas dentro da comunidade brasileira. Eu não tenho somente a Advanced Green Solution dentro da comunidade brasileira. E a gente tem um projeto gigante para poder expandir. E eu vejo que tem campo, Bárbara, para crescer aqui dentro. Tem muita coisa. O cara só depende dele acreditar no potencial dele, acreditar no plano A. Não sai do Brasil. Olha, eu vejo que muito engraçado, Bárbara, porque o nosso país não é um país de primeiro mundo. E tem gente qualificada de primeira classe, que sim, gente altamente qualificada no Brasil, vem para os Estados Unidos, vem para um país de primeiro mundo usando 2 planos. Ele vem comprar, eu vou para os Estados Unidos, mas eu vou deixar aqui tudo alinhadinho. Tipo assim, não é que eu não quero que o cara, não é que eu não consigo o cara fazer isso. Eu tô entendendo. Mas não sai do Brasil. Não sai do Brasil. Assim, ele quer fazer dar certo aqui, mas ele não consegue encerrar um ciclo que é necessário para você começar um outro. Não, Bárbara, não vai dar certo, porque, tipo assim, você tem que falar assim, cara, eu tô indo para um país de primeiro mundo e as coisas vai dar certo lá. Sabe, se você se você vir para os Estados Unidos e chegar aqui e ficar, não, qualquer coisinha, eu vou embora. Eu tenho amigos, Bárbara, que eu tô aqui há 16, ele já foi e voltou no Brasil, ele já se mudou daqui pro Brasil umas 4, 5 vezes. Nossa. E ele não consegue se encontrar. Mas sabe por quê? Porque ele tá cheio de plano. Ele tem plano A, B e C. Eu me lembro que em 2000 eu cheguei aqui antes da crise. E tava bom. Aí do nada bateu aquela crise de 2000 na verdade a crise começou em 2000, finalzinho de 2008. 2009 foi horrível. E ficou muito ruim. As pessoas começaram a voltar pro Brasil. 2012
2012, Bárbara, o Brasil deu uma melhorada. A construção civil no Brasil deu uma melhorada boa. Bárbara, todos voltaram pro Brasil. Eu fiquei aqui basicamente sozinho. Todo mundo, cadê fulano? Tá indo embora. Cadê ciclano? Tá indo embora. Todo mundo tá indo embora pro Brasil. Vou voltar pro Brasil. O Brasil deu uma melhorada, o Brasil deu uma melhorada. Todo mundo se abandonou. Vou fazer o quê? Às vezes, Bárbara, o que eu falo pra todo mundo, o tombo, ele é necessário. O tombo, a queda, ela é necessária para o seu crescimento. Quando você não cai, Bárbara, você não consegue você não consegue crescer, você não consegue ter parâmetro. Lá, Bárbara, você só vai dar valor ao que você tem, o que você é hoje, se você tiver parâmetro do que você nunca teve antes. Então, isso aí é muito bom. O tombo é muito bom. Total. Faz parte, entendeu? Não tem nem o que... E eu fico muito feliz, Bárbara, de assim, poder compartilhar essa minha história, esse vídeo de exemplo para compartilhar para alguém que está vindo para tá tentando vir para aqui para poder crescer e ajudar a nossa comunidade. A nossa comunidade brasileira tem espaço para crescer demais, cara. Assim, tem muito aonde crescer, precisa de profissionais, sabe? Tem muito. Bárbara, recentemente eu estive no Brasil e eu vi que o Brasil, ele tem o nosso país tem uma massa de gente altamente qualificada. Mas tá sem lá, nada, né? Sem nada. É um absurdo. O pessoal, é um absurdo. Eu ficar olhando o pessoal assim, gente, se esse povo fosse pra lá da forma certa... conseguiria tanta coisa, né? Tanta coisa, chegasse lá da forma certa, com tudo que for necessário. Ou que entra antes... É o que eu recomendo pra todo mundo, assim, eu falei pra muita gente da minha cidade, antes de você ir pros Estados Unidos, antes de você procurar o dinheiro e antes de você procurar o trabalho e o lugar de ficar, procure um escritório de advocacia. Que eu preciso para chegar aí, para estar fazendo a coisa direito. Hoje eu não... Assim, com certeza tem escritório de advocacia, eu não imagino que o seu escritório que você trabalha oferece esse tipo de trabalho, entendeu? Meio que educar o cara antes do cara chegar em solo americano. Falar, cara, você precisa disso e disso e disso para dar certo aqui. Não significa que que o escritório de advocacia vai traçar o seu destino aqui nos Estados Unidos. Depende de você também. Mas ele vai te dar um norte. Ele vai te ajudar a ficar legalizado. Como? Bárbara, se você trabalhar, você tiver um escritório de advocacia que te ensinar, que tipo assim, você precisa dessas ferramentas para você estar aqui, para você começar a vida. É outro patamar. E o cara, Bárbara, ele consegue... Eu olho para mim, se um cara que chegou aqui que foi parar debaixo da ponte, não sabia falar inglês, não tinha ninguém para receber, não teve nenhum apoio, consegui chegar onde eu cheguei, graças a Deus. Imagina se você tiver um escritório, alguém que possa te dar o guidance, te apontar onde, olha, faz isso que vai ser bom, isso vai te ajudar, isso vai... de extrema importância. E, Bárbara, o nosso país tem uma massa de gente gigantesca que tá lá. Loucura. Ele tem tudo para dar certo. A oportunidade, o cara tem tudo. Bárbara, eu recebo muita gente que chega aí, vai procurar trabalho. Eu pergunto, o que tu fazendo no Brasil? Eu era engenheiro. Eu era advogado, eu trabalhei em farmácia há muito tempo, eu era farmacêutico, aí eu fazia aquilo. Teve um cara recentemente que veio trabalhar comigo, eu perguntei pra ele, eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, por quê? Ele falou, não, cara, deixa eu falar com você, eu realmente tinha uma estrutura no Brasil boa, eu tinha uma condição financeira, eu sou formado, minha esposa a gente tinha um salário bom, mas a gente decidiu vir pra cá, não somente pelo dinheiro, a gente sabe que a gente vai se dar muito bem aqui, mas sim pela segurança. A gente teve aqui em 2015 e a gente apaixonou com a segurança que tem nesse país. Bárbara, eu tô falando de um cara que, por estar aqui há esse tanto de tempo, eu já não tranco mais meu carro, eu já... não vou dar uma placa do carro, porque senão a pouco todo mundo tá seguindo o meu carro. Mas eu sempre tenho dinheiro em espécie no carro, que fica lá e eu não tenho preocupação, meu carro tá destrancado e ele vai ser roubado. Meu carro tá lá fora agora, eu tenho certeza que ele não vai ser roubado. Ninguém vai roubar. Bárbara, eu nunca fui roubado. 16 anos morando aqui, eu nunca fui roubado. E eu fui várias vezes no Brasil.
Várias. Num curto período de tempo. Exato. Acho que 1 ano, 7 vezes, pra ter noção. Não, Loucura. esse casal mesmo falou comigo. Ah, a gente decidiu vir pra cá quando a gente foi roubado com a arma na cabeça. A gente tava saindo pra viajar e botou a mala lá fora. E quando assustou que não, minha esposa já entrou com a arma na cabeça, entraram com a arma na cabeça dela, levaram tudo que a gente tinha. Eu falei, mas como assim? Isso não... Que país é isso? Bárbara, você sabe disso, você mora aqui. A gente anda nas casas, não tem cerca elétrica. Não tem nada. Não tem nem, como é que fala? Portão, tem nas casas? E recentemente, fechado. Bárbara, eu estive no Brasil e a coisa que mais me chamou a atenção foi aquilo. Cercas. Muro, caco de vidro e cerca elétrica em cima. E ainda não servia de nada. Câmera. Minha irmã, gente, mas o que eu vejo no Brasil hoje, que quem tem alguma coisa é prisioneiro, é escravo. Você tem que estar escondido dentro da... Você é refém do que tem. Se você pode ter um iPhone, você não pode usar ele. Tu tem um carro, tu tem que blindar ele. Se tu tem uma casa boa, tu tem que estar... Você tá trancada dentro dela. Infelizmente isso não é vida, isso não é vida. É por causa disso e outras coisas que esse país tem pessoas que tá vindo pra cá e tentando a vida. E o meu conselho é, sim, esse país é maravilhoso, é muito bom. Eu sou exemplo vivo disso. Eu sou o cara que... cara, se perguntar o que os Estados Unidos mudou, ele mudou a minha história, mudou a história da minha família, mudou a história das pessoas que estão em minha volta. Eu sou eternamente grato por esse país. Mas se o cara tiver a oportunidade de vir para cá, Bárbara, faça direito, procura um bom escritório de advocacia, entra em contato, as pessoas vão te dar vai te falar direitinho o que você precisa, e você vai chegar em solo americano já andando com as suas próprias pernas. Aí a gente vai voltar aqui só um pouquinho para a tua história, para eu quero escutar um pouquinho mais da trajetória mesmo da empresa, tá? Da Advanced. Então você saiu daquela empresa que você trabalhava, foi montar seu negócio, recebeu uma outra proposta, não teve dúvida de que você queria continuar no seu propósito, né, da sua empresa, e a gente sabe que deu certo. Mas quando isso começou, você começou com esse primeiro contato, esse primeiro cliente, e aí como é que veio os próximos? Foram indicação? Como que você conseguiu construir sua primeira equipe ali? Como foi isso? Você tem pessoas hoje que trabalham com você há esse tempo, assim, 8, 7 anos? Não sei qual foi o tempo que você realmente conseguiu construir ali uma equipe sólida, mas como foi isso? Bárbara, na verdade é o seguinte, o americano ele gosta muito de referência. A nossa empresa é uma empresa, como eu te falei, a gente tem muitos brasileiros dentro da empresa, mas a gente presta serviço na comunidade americana, entendeu? A gente trabalha para muito brasileiro hoje, graças a Deus, no nosso mercado tem muita construtora brasileira que tá aí muito bem, sólida no mercado. A gente trabalha com eles, mas a gente trabalha com muito projeto grande dentro de Boston para companhias americanas. E o americano, ele gosta muito da referência. Qualquer um, o cara que ele quer referência. E a partir daquele primeiro trabalho, e nós brasileiros, nós somos muito caprichosos. A gente faz um negócio diferente. A gente vai ali, a gente faz com amor e carinho. E, Bárbara, eu tenho um negócio para a vida. Eu não vou entregar um trabalho para você baseado no que você vai me pagar. Eu vou te entregar baseado no que eu gosto de fazer. Eu vou te entregar com amor e carinho. Eu não vou... Se você me paga um valor X, eu vou te entregar um trabalho que você vai falar assim, cara, valeu até mais. Valeu até mais. E